Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso quadro Pode Falar, Prof. É um projeto desenvolvido pelo PET Engenharia Civil em parceria com os professores do Departamento de Engenharia Civil, o DEC, né? Que tem como objetivo melhorar a nossa relação com os professores, realizando algumas entrevistas para que vocês conheçam mais eles e saibam um pouco mais da vida de cada um. Eu sou o Luan, sou aluno do quarto ano de Engenharia Civil e sou membro do PET. E na entrevista de hoje nós temos o professor Tiago, da área de Geotecnia e Transportes. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Luan. Obrigado, Flávia, pelo convite. Estou à disposição. Obrigada, professor, mais uma vez por ter aceitado o convite. Eu sou a Flávia, sou membro do PET Engenharia Civil e atualmente estou no terceiro ano do curso. E para começar a nossa entrevista, que tem 4 quadros, a gente vai para o primeiro quadro, né? Obviamente. O primeiro quadro é sobre a carreira profissional. E a primeira pergunta, que é a mais clichê, né, quando fala disso, é se você sempre quis seguir na carreira acadêmica. Sempre foi seu sonho, seu professor, como que é? Muito bem, bom, inicialmente vou fazer uma breve apresentação, né? Então, meu nome é Tiago Botialneri, sou professor da Transporte e Geotecnia, como o Luan mencionou, e a minha área de atuação atualmente aqui na UEM, nas minhas aulas, as disciplinas que eu ministro, são na área de transportes. A minha formação é de arquiteto e urbanista, né, acadêmica, mas eu tenho o mestrado em engenharia urbana na área de transportes e atualmente faço doutorado na UEL em engenharia civil, também na área de planejamento de transportes. Bom, quanto a dar aulas, assim, o que eu posso dizer é que provavelmente esse tipo de pensamento começou a aparecer para mim quando eu estava mais ou menos no segundo ou terceiro ano da graduação. Eu fiz a minha graduação em arquitetura e urbanismo na Unicesumar, era a segunda turma, né? Então eram poucos alunos, só tinha, quando eu estava no segundo ano, tinha nós, o segundo ano, o terceiro ano da época e o primeiro ano, então só tinha 3 turmas. E eu comecei a fazer estágio junto com num escritório onde todos os proprietários eram professores. Então a rotina deles dentro do escritório vinha muita demanda das aulas, de pesquisa, de trabalho, de correção de prova. E vez ou outra eu até ajudava eles em algumas coisas, né? E eu acho que foi isso, talvez, um pontapé inicial. Além disso, quando eu comecei o mestrado, já depois de ter terminado a graduação, alguns anos depois, em 2010, eu iniciei o mestrado, já aqui na UEM, e o meu contato com produção de artigos, com participação de eventos acadêmicos, fez isso aflorar ainda mais, sem contar que a professora Fernanda, que já aposentou, mas que era minha orientadora de mestrado, me incentivou bastante, me ensinou muita coisa sobre docência, e sempre me falou que eu poderia fazer isso, que eu tinha jeito para isso. E eu não posso deixar de falar também que a minha mãe, por ser professora, também me influenciou muito, né? Ela sempre foi professora, é a carreira profissional dela, ela é recentemente aposentada, e para mim ela sempre foi uma grande incentivadora, ela gosta bastante do fato de eu estar dando aula, para ela é um orgulho, então eu acho que isso talvez tenha me trazido para essa área também, não posso deixar de salientar esses 3 fatores. Legal, professor. E você falou que você se formou em arquitetura e urbanismo na Sesumar, né? E como que você foi para a UEM, para dar aula na UEM, né? Porque você também faz doutorado na UEL. Por que você escolheu? Sim. Bom, o que aconteceu? Depois que eu me formei, eu continuei trabalhando no escritório que eu estagiava, né? E na época o meu professor, já tinha sido meu professor, que atualmente era o meu patrão, né? Ele sabia do que eu gostava de fazer, eu sempre preferi muito mais urbanismo do que arquitetura, de fato, de projeto de casas e edifícios, eu sempre gostei mais da parte de planejamento de cidades, esse sempre foi meu assunto mais assim, preferido na faculdade. E ele falou para mim por que eu não fazia mestrado, para que eu pudesse já pensar em uma futura carreira acadêmica, já que eu já vinha conversando isso com ele e com outras pessoas também. E ele falou para mim da professora Fernanda, falou, vai lá falar com a professora Fernanda, eu conheço ela, tal, lá na UEM. E aí começou, eu vim para a UEM, fiz meio ano como aluno não regular, em 2009, conheci a professora, a gente foi alinhando o projeto, fiz o processo seletivo, passei no mestrado, comecei a participar aqui do departamento, conheci as pessoas daqui, o clima de trabalho aqui. E quando eu terminei o mestrado, o pessoal também falou, Tiago, se surgir aí
oportunidade para professor colaborador, faça as provas, participe do processo seletivo, quem sabe não dá certo. E aí, em 2012, eu já estava começando a dar aula no Unicesumar, já estava dando aula lá há 6 meses, e aí eu fiz o processo seletivo que teve aqui, surgiu na área da construção civil, primeiro para desenho, expressão gráfica, que são aquelas disciplinas do primeiro ano, né, principalmente. Então, eles chamaram arquitetos e engenheiros civis, né, então eu pude participar, e naquela época eu fiquei em terceiro lugar, né, eu não passei em primeiro. E aí eles chamaram o primeiro e o segundo, que eram as 2 vagas do concurso. E eu fiquei ali como próximo da fila, né, aprovado, né. E aí um professor precisou se afastar, um professor colaborador que tinha aqui, se afastou para assumir um cargo na prefeitura na época, não lembro se foi exatamente isso. E aí resolveram me chamar, porque eu era o próximo ali, o processo seletivo tinha acabado de acontecer, então eu estava ali na iminência de ser contratado. Então, desde então, eu comecei a trabalhar na Universidade Estadual de Maringá, que eu já conhecia, obviamente, né, o pessoal aqui. E desde então eu estou aqui, venho fazendo o processo seletivo a cada 2 anos e graças a Deus tem dado certo. Outra coisa que talvez possa ter me chamado a atenção para trabalhar aqui é porque a gente está falando talvez da melhor universidade pública do Paraná, né? Eu não sei se agora ela passou a ser a melhor, porque sempre está a disputa do clássico do café aí com Londrina, né? Mas a gente tem aqui a universidade que é modelo, qualidade dos alunos, qualidade do ensino, da estrutura. Por mais que a gente tenha dificuldades, né? A universidade como um todo, a gente está sempre na vanguarda da educação e da pesquisa no Paraná e no Brasil. E só por esse fator já mostra que eu tenho muito que aprender na minha carreira e muito que somar no meu currículo, na minha vida profissional acadêmica, trabalhar na Universidade Estadual de Maringá. Então, isso é a parte mais fácil, né, de escolher, porque se trata de uma das melhores universidades do Brasil. E você comentou que você estava dando aula no Sesumar, né, 6 meses, e aí você ainda dá aula lá? Ou só na UEM agora? Nesta época, eu saí da Unicesumar por questões de querer me dedicar bastante a começar as aulas aqui, principalmente porque eu vislumbrava já começar a aula na parte de transporte. Então, na época, eu optei por sair da Unicesumar e eu fiquei aqui na universidade dando aula só na UEM, 2012, metade, né, 2012, 2013, e aí meu primeiro contrato acabou, em 2014. Aí houveram algumas restrições por parte do governo do estado na contratação de novos professores colaboradores na época, e eu mesmo assim fiz o processo seletivo, mas havia incerteza da contratação. A priori parecia que não ia se contratar ninguém, né? Então, nessa iminência aí, eu voltei da aula no Unicesumar, né? Eu voltei para lá, me abriram as portas lá de novo. Lá é um lugar que eu também tenho um grande carinho, porque eu fiz minha graduação lá, tenho muitos amigos da Unicesumar também, no curso de engenharia e de arquitetura. E aí eu comecei a dar aula lá de novo. Só que daí logo em seguida me chamaram aqui outra vez. Aí eu fiquei dando aula nas 2 instituições até 2018, dezembro de 2018. Então eu dava aula na arquitetura lá e na engenharia civil aqui. E daí, em 2018, eu passei no doutorado, no processo seletivo, que foi em dezembro, e devido à necessidade de ir para Londrina, de fazer as coisas e muita atividade, eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo, que eu começo a me enrolar, e aí eu optei por sair da Unicesumar, mais uma vez, né? Mas graças a Deus também as portas acho que ficaram abertas, né, para o futuro. Mas, enfim, eu saí de lá e decidi continuar só aqui na UEM, e fazer o doutorado em paralelo, que eu estou fazendo até hoje. E é isso. Legal. E nesse processo todo que você falou, qual foi o maior desafio que você encontrou? Maior desafio de ser professor, não sei, no começo para mim, até hoje mas no começo era saber se eu estou me fazendo entender, né? Se tudo que eu estou passando está ficando claro para o aluno, se as pessoas estão aprendendo com o que eu estou falando, se a forma como eu apresento está ficando claro, né? Porque quando a gente faz o curso de arquitetura, quando faz o de engenharia também, a gente não é preparado para ser professor, né? Não existe, isso só acontece nos cursos de licenciatura.
matemática, português, geografia, história e tal. Então, a gente meio que vai aprendendo com a experiência, com o dia a dia, né? E eu tive a sorte de ter pessoas como a professora Fernanda no meu caminho, os meus antigos patrões lá e professores também no meu estágio, no meu emprego inicial, logo depois de formado. A minha própria mãe, né? Então, eu tive sorte de ter pessoas que foram me ajudando, me auxiliando, me ensinando como eu poderia fazer, e eu acho que isso me ajudou bastante. Mas uma das minhas preocupações, maiores desafios, era se fazer entender, saber se a minha didática, a minha forma de falar estava chegando e estava conseguindo ficar claro para os alunos. Isso que era o mais, até hoje, é uma das coisas que eu mais me preocupo. Legal demais, professor. Agora, passando para o nosso segundo quadro aqui, a gente vai entrar um pouco na área de pesquisa do senhor. O senhor tinha falado que sempre gostou dessa parte de urbanização e planejamento urbano, né? Mas a partir de que momento que o senhor viu que gostava mais dessa parte, assim? Sempre foi desde criancinha ou descobriu na faculdade mesmo? Olha, é interessante essa história. Minha mãe fala isso até hoje. Esses dias mesmo eu estava dando aula de sistemas de transporte, que acho que vocês tiveram na minha turma no passado. Tiveram, né? Agora que esse negócio de aula remota, a gente mal reconhece os alunos, né? Mas, enfim. Eu falei para minha mãe, hoje eu dei uma aula sobre trens, mecânica da locomoção de veículo ferroviário. Eu adoro trens, é um negócio que eu gosto desde pequeno, até me arrepia. Eu adoro isso, né? E eu falava quando eu era pequeno que ia ser engenheiro civil, que eu ia fazer engenharia civil, pequeno assim, quando eu era moleque, né? Tinha ali meus 10 anos, 11, 12 anos. Eu vou ser engenheiro civil e vou mexer com engenharia ferroviária. Eu falava isso. Eu lembro que na época tinha até uma vizinha minha que fazia engenharia civil aqui na UEM na época, e eu morava em Cianorte ainda. E ela falava, nossa, essa área é uma área que precisa de gente para trabalhar, porque quase não tem, né, tal. Eu acho que até hoje, assim, né. Mas, enfim, desde pequeno eu também desenhava bastante cidade, gostava de fazer desenho de construções, de ruas, de tentar trazer para o papel o que eu pensava ser uma cidade. Eu sempre gostei dessas coisas, né. Um negócio até meio atípico para uma criança, para um adolescente, mas eu fazia isso, às vezes passava horas do dia desenhando em cartolinas. Tenho elas guardadas em casa até hoje. Projeto de cidades fictícias, que eu inventava, né? E eu sempre gostei disso. Então, aí, quando eu estava fazendo o vestibular, o primeiro vestibular que eu fiz, e que foi uma experiência meio traumática, porque eu fui mal na redação, né? Eu fiz para engenharia civil, né? Mas eu ainda estava no terceiro ano do ensino médio, não tinha nem terminado o ensino médio ainda, isso foi 2001 ou 2002, por ali. E aí eu lembro que na época um colega meu falou, cara, você já pensou em arquitetura? Porque você desenha tanto cidade, você fica fazendo essas coisas, você gosta tanto desse tema, por que você não faz arquitetura? Você gosta de história também pra caramba? Eu falei, pois vou ver esse negócio aí de arquitetura. Aí fui ver o que era, falei, eu acho que é isso aí, né? Aí eu tentei vestibulares, fiquei muito próximo de passar na UEM várias vezes, mas eu não conseguia, ficava às vezes lá em 23º, 24º, fiquei uma vez em 22º. E na época, minha mãe falou, surgiu uma oportunidade aí, eu tive uma melhoria no meu salário, você quer começar arquitetura na Unicesumar? Eu falei, vamos começar, que eu estava ficando já 1 ano e meio fazendo cursinho. Não foi tanto, né, mas para mim, na época, eu era ansioso, eu queria começar o curso logo, eu comecei, né? E a vida foi me levando para a área de transportes já a partir do TCC, onde eu me interessei muito pelo tema transporte cicloviário, né? Meu TCC foi a construção de uma via urbana em Maringá. Então, eu já fiz um projeto de uma via, com tudo que ela tem direito, incluindo ciclovia. Foi um projeto meio atípico também para se tratando de trabalho de conclusão de curso em arquitetura, né? Poucos foram nessa área na minha época. E a partir dali eu comecei a focar mais minha área de interesse nessa parte de transporte, mobilidade urbana. E isso, claro, ganhou um impulso ainda maior quando eu entrei no mestrado, né? A professora viu meu TCC, minha primeira conversa com ela, eu cheguei com meu TCC na mão aqui para falar para ela, professora, eu fiz aqui e tal, eu gosto desse assunto. E aí, a partir daí, eu comecei a trabalhar com esse tema e já fui introduzido ao tema mobilidade urbana, transporte não motorizado, transporte público, né? Coisas que eu discuto em engenharia de tráfego, planejamento de transportes, que são as disciplinas aí que eu já dou há mais tempo, né? Então, foi mais ou menos assim. Então, o mundo deu voltas e eu acabei voltando para a engenharia civil, mesmo não sendo um engenheiro.
mas com mestrado na engenharia urbana e, se Deus quiser, um doutorado em breve na engenharia civil. Mas o mundo acabou me trazendo para a engenharia civil de novo, né? Que bom, e eu gosto muito. Tem muita gente que até acha estranho quando fala que eu sou arquiteto, porque as pessoas acabam falando, pô, você não parece que é arquiteto, né? Mas, enfim, eu gosto das duas áreas, respeito demais a área da engenharia civil e eu acho que a gente tem muita coisa em comum, né? As duas áreas têm muitas sobreposições e que a gente pode tornar isso positivo, né? As duas profissões se complementam. E é isso, eu tô aí, nesse meio aí. Né? Ah, que legal. E se não fosse para ser da área de transporte, assim, teria alguma outra área, tanto da engenharia ou da arquitetura? História do urbanismo e planejamento urbano, sem dúvida nenhuma. Principalmente a parte de história, cara. Eu não falei, mas eu comecei o curso de história aqui na UEM, né? Quando eu já estava fazendo arquitetura na Unicesumar, eu fiz um vestibular que foi em janeiro de 2005. Foi o vestibular que eu fiz mais sem compromisso na minha vida. Sem aquele peso que eu tinha que passar. Que era uma coisa minha. Meus pais nunca... Graças a Deus eu tive sempre uma boa oportunidade assim, de estudar, uma família bem, assim, que me deu essa oportunidade, né? Eu não tinha que trabalhar logo cedo, né? Então eu tive essas oportunidades. Mas eu me cobrava muito de passar no vestibular e eu acho que isso me deixava nervoso. Eu vinha fazer a prova, acabava indo mal em algumas coisas e não conseguia. E aí eu fiz esse vestibular para História, né? No começo de 2005. E eu passei com folga, assim, lá na frente, primeiro lugar. Eu nem acreditei quando eu vi. Eu fiquei 280 e poucos pontos na frente do segundo colocado. E aí, em vez de eu ficar feliz, a primeira coisa que eu fiz foi converter os pontos, porque naquela época tinha pesos e pontos no vestibular da UEM. Converter para arquitetura. Eu teria passado em sétimo. Aí, porque a arquitetura sempre foi mais concorrido, né? E aí eu cheguei em casa, em vez de eu falar, pai, eu passei no curso de História, eu falei, pai, eu poderia ter passado em sétimo em arquitetura, né? Você viu o peso que aquilo tinha no meu consciente, né? No meu inconsciente. Mas eu comecei a fazer o curso de História, então era uma loucura. Eu fazia arquitetura de manhã e à noite eu vinha para a UEM fazer História. Fiz muitos bons amigos até hoje. Mas devido a questões de escolha, eu priorizei a arquitetura na época, porque eu acho que era a minha maior paixão, e eu poderia aliar a história a isso também, né? Já que história da arquitetura e história do urbanismo são coisas assim, muito interessantes na nossa área. Mas eu aprendi um pouco, assim, aqui no curso de História, fiz quase um ano. Aí eu acabei saindo, desisti, porque daí eu fui começar a fazer estágio, fui participar de pesquisa lá na Unicesumar, e eu não ia ter tempo para fazer os dois cursos direito, né? E aí eu resolvi sair, depois de quase um ano fazendo o curso, e ficou esse negócio. Eu sempre gostei de história, desde moleque também, era sempre uma curiosidade minha. Então, eu talvez não sendo da área específica de transportes, que é uma coisa que eu gosto muito também, eu acho que eu estaria mais na história, principalmente de urbanismo e planejamento urbano, sem dúvida nenhuma. Eu falo demais, tá, pessoal? Então, vocês estão perguntando, eu estou falando. Se for para falar menos, vocês falam aí, que daí eu encurto as histórias. Não, vamos aí, segue o baile, professor. E o senhor desenvolve algum projeto de pesquisa, sim? Se sim, qual dentro da parte de transporte urbano? E se o senhor tem algum critério, assim, para selecionar aluno ou só chegar, conversar com o professor e vamos iniciar o projeto aí? Olha, atualmente eu não estou conduzindo nenhum PIC, tá? PIBIC eu não posso conduzir porque eu sou professor colaborador na instituição, mas PIC eu tenho essa possibilidade. Atualmente eu não estou conduzindo nenhum, por N motivos. Primeiro, essa questão da pandemia, que deixou a gente também meio sem saber o que poderia fazer, principalmente até porque há um tempo atrás ninguém estava vacinado ainda, havia muita restrição, porque os trabalhos no transporte é muito trabalho de campo, né? De ter que ir aos lugares, entrevistar pessoas, e isso estava meio impossibilitado nesse momento. Mas eu já participei de diversas pesquisas, não como professor orientador, mas como co-orientador ou participante do projeto, com o professor Gessner, com a professora Ana Maria, já participei também lá do Cine Teatro Plaza, né? Já participei com a professora Fernanda, né? Onde a gente também teve um projeto que eu participei desde o início, né? Com ela, quando eu estava no mestrado ainda, depois como professor para finalizar o projeto.
Junto com professores da arquitetura, também a gente fez um projeto sobre plano de mobilidade no campus da UEM, focando nas bicicletas. Esse foi um projeto bem interessante. Enfim, eu já participei de alguns projetos de pesquisa. Atualmente, eu tenho participado com o professor Gessner num projeto que envolve pavimentação, defeitos de pavimento, que é uma área mais fora um pouco de planejamento de transportes, é mais a infra, mas eu participo junto com ele ali. Então, quem conduz o projeto é o professor Gessner, né, tal. Mas eu tenho pensamentos em iniciar agora, que a gente está aí nesse limiar de fim de pandemia, né, com os alunos quase todos vacinados, aí ver se já dá para a gente voltar a pensar. Inclusive, tive procura, alguns alunos falaram para mim, e eu falei para eles, olha, talvez no ano que vem, né, no começo do segundo semestre, a gente possa pensar num projeto de pesquisa, sim, na área de planejamento de transportes, principalmente com foco voltado para barreiras urbanas, né? Barreiras urbanas no sentido de efeito barreira, que é uma área que eu estou pesquisando agora, né? O efeito barreira que rodovias, por exemplo, causam ao cruzar cidades, né? Dificultando a travessia. Então, estou pensando em estudar coisas nesse tipo. Quanto a critério, como eu coordenei poucos projetos, a maioria eu fui co-orientador ou participante, então eu nunca tive assim necessidade de fazer uma seleção, né? Eu vejo até meu professor lá em Londrina, que eu também participo de um grupo de pesquisa lá, ele às vezes precisa fazer isso, porque às vezes tem mais procura do que oferta, né? E aí ele vai muito pelo currículo do aluno, vai muito pelo interesse. Eu, como não tive essa oportunidade ainda, né, eu hoje posso dizer que vai pelo interesse, né? Se o aluno demonstra interesse, demonstra vontade, procura para fazer o projeto, isso já é um requisito bastante importante. Porque quem não está muito afim de fazer PIC não vai procurar o professor para fazer, né? Então, basicamente, o meu critério hoje é esse, né? Vamos ver se um dia tem a quantidade suficiente para poder fazer até uma prova, né? Falar assim, mas, enfim, eu nunca pensei nisso, nesse ponto de vista, né? Em relação a projeto de iniciação científica. Que legal. Não, se Deus quiser, um dia chega aí. Opa. E o senhor já participou de banca, de TCC, mestrado, essas coisas, né? De mestrado não, Luan, porque eu preciso ter doutorado para isso e ser professor titular, geralmente, numa instituição. E do doutorado, consequentemente, a mesma coisa. Mas de TCC, muitos, dá para te dizer tranquilamente, mais de 50, eu acho, ao longo desses 9 anos, né? E tanto aqui quanto na Unicesumar, além também de bancas de TCC de especialização. Então, já participei bastante. Tenho uma experiência considerável nisso. Que legal. E tem alguma dica aí para deixar para o pessoal que está assistindo, para quem tem interesse nessa área de transportes? Bom, dicas, olha, primeira coisa, ser objetivo, né? Ser objetivo e focar no quê? Na metodologia e principalmente nos resultados. Porque a banca não vai querer saber ali, ou não vai se interessar em que você gaste muito tempo falando da sua revisão de literatura, porque isso já está no trabalho e os professores já leram. Ele quer ver você explorar o que você fez no trabalho, que é a parte de metodologia, principalmente resultados. Claro que você vai fazer uma pincelada ali, né, do que é o tema da pesquisa, apresentar objetivo, justificativa, mas o gasto de tempo na apresentação é focar no método, nos procedimentos, né, que você fez e nos resultados. Isso é o que eu falo sempre para os meus orientados de TCC, né, orientandos, né, de TCC. Focar nessa parte, gastar tempo ali, né. Outra coisa, não ficar nervoso. Mas isso é difícil, isso depende de cada um. Mas, assim, muitas vezes a pessoa fica nervosa por medo de errar. Mas ali, eu falo, fica tranquilo, porque ali você vai falar de uma coisa que você está há meses trabalhando e que você é a pessoa que mais sabe sobre aquele trabalho, né? Mais do que o orientador. Porque o orientador está orientando, ele não está fazendo o trabalho para você, né? Então, você é o que mais sabe sobre aquele trabalho. Então, chega ali e bola para frente, fala o que tem que falar e, assim, vai receber críticas? Ótimo, faz parte do processo. As críticas, pelo menos eu falando por mim, quando eu estou na banca, eu tento fazer ali algumas considerações que têm um único objetivo, que é
tentar contribuir para o trabalho ficar melhor. Algumas coisas nós sabemos que não são possíveis de serem consertadas até o final do processo, e isso não é ruim nem demérito. Isso pode ser uma coisa que pode vir numa continuidade do trabalho com outro aluno no futuro, ou até mesmo com você mesmo no mestrado, por exemplo. Então, assim, as críticas, muita gente tem medo de receber, mas às vezes elas são boas, são construtivas, são críticas que vão tornar o seu aprendizado para fazer um outro projeto futuro melhor, ou até para melhorar aquele. Eu lembro que quando eu fiz a minha qualificação de mestrado, ela durou mais de 1 hora, foi 1 hora e meia com os professores falando. Mas 90% do que eu ouvi ali foi totalmente útil para eu poder reorganizar as ideias da pesquisa e depois ter um bom desempenho na reta final. Então, é isso que eu falo para o pessoal, né? Geralmente, né? Seja objetivo, não tenha medo de falar sobre o assunto que você domina e aceitar, né? Aceitar e escutar e projetar o que é positivo ali das críticas que podem vir, né? Legal, professor. Bem importante mesmo essas dicas. E agora, para a gente dar uma descontraída, sair um pouco dessa parte da carreira profissional e área de pesquisa, a gente vai para o terceiro quadro, que é o Fofocando com o Prof. Aí são as situações mais descontraídas. A primeira pergunta é se você já passou algum perrengue ou alguma situação engraçada que você queira compartilhar aqui com a gente. Olha, olhando o roteiro de vocês, eu até escrevi isso para não esquecer. Eu sou ruim de lembrar dessas coisas. Igual você me contar uma piada agora, amanhã eu já esqueci a piada. Com certeza já aconteceu, ou aqui, ou na Unicesumar, ou enfim. Mas o que eu vou lembrar foi recente. Foi em março desse ano. Março ou fevereiro. Enfim, foi na aula de planejamento de transportes. Eu estava já nesse advento da aula remota. Eu estava dando aula no escritorinho que eu montei lá em casa, né? Num antigo quarto que tinha lá. E eu tenho atrás de mim um armário que ficam livros ali. Livros que eu tenho, eu deixo ali. E é como se fosse o meu cenário, né? É claro que é meu armário, eu uso ele, mas ele também serve de cenário, porque eu não fico colocando aquele negócio que embaça a imagem. Vocês já tiveram aula comigo, vocês já viram. Enfim, fica lá atrás de mim. Só que é muito perto. É diferente daqui, eu estou na sala da UEM, aqui está mais longe. Lá fica bem perto. E aí eu estava dando aula, começando uma aula, inclusive, e aí, de repente, o armário, ele caiu sobre minhas costas. Ele simplesmente caiu para frente, despencou, todos os livros vieram e caiu nas minhas costas. O que segurou um pouco foi a própria cadeira, que evitou que o armário batesse com mais força nas minhas costas, né? E no momento que aconteceu, eu não percebi que tinha sido isso, né? Eu vi o barulhão, eu fiquei pensando, onde é que foi isso? Achando que era alguma coisa na rua, tal. E aí eu olhei em volta, coisa de 1 segundo, 2, né? Aquela zona que estava no meu quarto ali, que era um quarto, né? Agora é escritório, né? A zona que estava ali no escritório, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Aí os alunos começaram, professor, você está bem? Né? O que aconteceu aí? Aí nisso a minha mulher já apareceu, que ela na época estava de férias, estava em casa, ela já apareceu lá, o que aconteceu aqui? O cachorro já apareceu também, morrendo de medo, curioso também ao mesmo tempo. Enfim, eu catei o meu computador, fui para um outro canto lá e continuei a aula. E aí, dias depois, aparece na internet, aparece no Messenger, um aluno pega e fala, professor, o que eu achei de você aqui, ó. Estão mandando entre os alunos aí. Talvez vocês tenham até visto, não sei. Enfim, um aluno me mandou o vídeo, cortadinho só da hora que aconteceu isso, eu tenho esse vídeo guardado, e foi engraçado, porque, assim, para quem eu mostro, a gente dá risada, porque, assim, foi um incidente, não machucou, não aconteceu nada, mas foi engraçado, porque é uma coisa típica, né? O armário, do nada, o pezinho dele arrebentou, e ele virou para cima de mim, né? Se fosse o armário mais alto, talvez o estrago poderia ter sido maior. Mas foi isso foi recente, né? Eu lembro que você comentou na aula depois, né? Não na aula que aconteceu o acidente. Você falou que tinha caído o armário em você, mas eu não tinha. Eu estava dando aula para vocês, né? Uhum. Aí de tráfego rodoviário, eu acho, né? Foi mesmo. Professor, acontece, né? O armário tá lá ainda. Eu não troquei ele, não. Eu só mudei a base dele. Agora ele tá lá ainda, só que agora tá firme. Tá, então vamos para a próxima pergunta, que é em relação aos hobbies. O que você gosta de fazer fora da sala de aula? Olha só, o que eu gosto de fazer?
Bom, quando dá, eu gosto de jogar Cities Skylines. Não sei se vocês conhecem, é um joguinho de projetar e planejar cidades. Então, é um jeito moderno dos desenhos que eu fazia lá atrás, agora pelo menos eu faço no computador jogando, né? Então, eu gosto de jogar isso, mas não é jogar online, não tem nada disso, até porque o jogo não tem essas coisas. Eu fico lá criando minhas cidades quietinho, às vezes passo horas lá fazendo isso. Gosto também de andar de bike quando dá, né? Ultimamente não tenho feito isso muito, infelizmente. Mais por preguiça até do que por falta de tempo, né? Gosto também de jogar bola. Diversas vezes já participei da Copa Voltão aí com os alunos, né? Se tiver o semestre que vem eu puder participar, às vezes não dá para montar time do professor, né? Mas às vezes alguns alunos podem convidar para jogar para o time deles. Eu jogo sem problema nenhum. Inclusive, de segunda-feira, tenho jogado bola agora que a gente está voltando, né? Com o pessoal que é tudo ex-aluno, e a gente tem um grupo lá e joga bola. E eu gosto de fazer isso também. Desde moleque, gosto de jogar bola, né? E gosto também de não fazer nada, às vezes. Ficar à toa, né? Que quem não gosta também, né? Ficar assistindo televisão ou ficar fazendo alguma outra coisa em casa. São essas coisas, bem simples, nada muito diferente. Legal. Não. É verdade, ficar sem fazer nada é muito bom. É bom. E aí, uma curiosidade, né? Se durante a sua graduação lá na Sesumar, você, ou até, não sei, depois, você participou de alguma atividade extracurricular. Eu sei que lá não tem PET, né? Mas empresa júnior, atlético, alguma coisa assim. Olha, lá no Sesumar, no segundo ano, quando eu estava fazendo história, inclusive, paralelo, estava cheio de coiseira para fazer, caiu no meu colo lá o Centro Acadêmico da Arquitetura, que estava sendo criado. Os caras do terceiro ano estavam começando a ideia de criar, daí também já não estavam querendo mais mexer com isso, e passaram a bomba para o pessoal da minha turma, e aí botaram no meu colo o negócio. Eu era representante de turma, enfim, vamos fazer. Aí a gente até montou o estatuto, tudo bonitinho, como deveria funcionar. Mas aí também eu comecei estágio, tive que largar a história, estava meio atribulado. Outras pessoas da minha turma também desistiram e a gente jogou o abacaxi para o pessoal que estava no primeiro ano. E aí, depois, no outro ano, eles conseguiram dar sequência no projeto. Então, eu só participei da fase embrionária do centro acadêmico lá. E aqui, no mestrado, eu participei de um projeto extracurricular que foi o Trem Pé Vermelho, né? Então, eu coordenei uma parte das pesquisas, que a gente fez uma pesquisa bem grande na época, a UEM participou e a UEL, porque foram feitas 2 frentes de pesquisa, e a gente participou aqui em Maringá, entrevistando pessoas que fazem o translado metropolitano, né? Então, foi um trabalho bem legal, encabeçado pelo governo federal, pela Universidade Federal de Santa Catarina, e com o auxílio das universidades UEM e UEL, porque o foco era estudar o potencial do trem de passageiros entre as 2 cidades. E a gente fez isso aqui, foi bem legal em 2010, foi um trabalho de algumas semanas, entrando nos ônibus, entrevistando pessoas, e eu fiquei meio que coordenando o pessoal que fazia isso, né? E os alunos do mestrado participaram, e os da graduação também, né? Inclusive a professora Carolina, que também é do transporte e geotecnia, eu conheci a professora Carolina nessa época, ela estava no primeiro ano da faculdade, eu já estava ali fazendo mestrado, e ela participou também. Foi isso, basicamente. De atividade extracurricular, basicamente foram essas, né? Na minha época de estudante mesmo, né? Legal, professor. E aí, só para encerrar o quadro, ao longo do seu curso, você pegou alguma DP, alguma matéria que você teve dificuldade, que você olha hoje falando, meu Deus do céu? Olha, eu sempre fui um cara meio Caxias, sabe? Aquele cara Caxias que sempre estuda, faz as coisas e geralmente não fica em DP, né? Na faculdade não foi muito diferente, mas eu tinha uma disciplina que era a minha pedra no sapato lá, que eu quase peguei DP nela, foi por muito pouco mesmo, que era a construção de modelos tridimensionais, maquete. Eu achava que eu ia adorar aquilo, né? Que quando eu começasse o curso de arquitetura, uma das coisas que eu estava mais esperando era a maquete. Mas a hora que eu fui ver como que tinha que fazer, a minha paciência era muito pequena para aquilo. E então as maquetes nunca ficavam boas e, enfim, não era o meu forte. Eu aceitei isso e só tive que ter um pouco de paciência para poder passar por ela e seguir em frente. Mas eu tive muita dificuldade nessa disciplina. Nas outras, vez ou outra, a gente tinha uma disciplina ali que tinha que dar uma esforçada um pouquinho maior, mas eu nunca cheguei a pegar uma DP.
E também não aconteceu isso no mestrado, e também não no doutorado, nas disciplinas que a gente faz, porque o prejuízo também é grande. Se você reprova uma disciplina no mestrado e no doutorado, você tem que fazer duas, às vezes duas, para poder compensar essa perda, né? Essa disciplina que não deu certo. Mas, assim, eu nunca tive muito esses problemas, porque mesmo na época de escola, eu sempre fui meio Caxias nesse sentido, né? Enfim, é isso. Ah, que legal, senhor. Você falou do City Skylines, né? Eu joguei bastante SimCity também. Eu também, Esse SimCity era bom, 2000, hein? SimCity 3000, agora tem um, mas eu comecei no 2000, há mais de 20 anos atrás, quando era moleque ainda. Umas lembranças boas do ensino médio aqui. Eu também. Bom demais. Então, agora a gente vai para o nosso quadro Responde aí, Prof. Que é um quadro que a gente pediu para o pessoal do Instagram mandar algumas mensagens para a gente perguntar para o senhor. E eu selecionei alguma delas, e a primeira é: quais são os seus maiores sonhos profissionais e se já realizou algum? Bom, sonhos profissionais. Poder trabalhar de modo efetivo numa universidade pública como a UEM. Esse talvez seja hoje meu principal sonho profissional. O que eu já tenho realizado, começar a dar aula, que eu gostava, queria fazer e tive essa oportunidade tanto aqui quanto na Unicesumar, mas só na UEM eu estou há 9 anos ininterruptos e isso já foi um sonho, né? Poder entrar na instituição e trabalhar como professor, e que é uma coisa muito gratificante. Eu particularmente gosto bastante, né? Sei que a gente sempre aprende coisas novas, sempre precisa melhorar, mas o fato da gente poder ensinar alguma coisa para outras pessoas é muito legal, né? Então, é isso. E terminar meu doutorado. Isso é um sonho mais imediato e que eu preciso, inclusive, focar um pouco mais para terminar logo, porque às vezes o negócio fica meio parado, então eu preciso agora dar um impulso final nele aí para acabar logo de vez esse doutorado. O doutorado é meio complicado. Tem uma outra aqui que fala que se o senhor não fosse trabalhar com engenharia, escolheria qual profissão? Seria professor, talvez? Por gostar de história e essas coisas? Acho que sim. Eu acho que eu acabaria sendo professor em algum curso de licenciatura, bem provavelmente história. Ou geografia, mas acho que é mais história mesmo. Está bem relacionado. Qual a maior mudança que notou do ensino... Esqueci de falar. Eu também sempre gostei de rádio. Talvez teria ido para o rádio, né? Eu adorava rádio. Eu brincava de rádio quando era criança também. Gravava nas fitas, assim, falando em microfone, simulando vinheta de rádio. Até hoje eu gosto também. Então, assim, é uma outra coisa que talvez poderia acontecer, né? Vai saber, né? Tornar radialista, né? O rádio aí é o que salva a gente. Eu acho show de bola a rádio, cara. Eu acho muito legal. Falar com as pessoas via rádio é show de bola. Colocar as musiquinhas para tocar, mandar mensagem, massa demais. Qual foi a maior diferença, assim, que o senhor notou do ensino presencial com o ensino remoto? A falta de conexão com os alunos. Por exemplo, vocês dois estão aqui, eu não me lembrei logo de cara que vocês tinham sido meus alunos em 2 disciplinas já, né? Então, a gente não vê a cara de vocês, né? O rosto de vocês. Às vezes a gente vê uma bolinha com uma fotinha, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito complicada, porque eu gosto do contato com os alunos. Além também eu acho que o ensino remoto tem as suas vantagens, tem as suas coisas positivas, mas eu acho que o ensino presencial ele é mais proveitoso, né? Tanto para mim, para minha experiência de dar aula, e eu acho que para vocês também, porque quando a gente está em casa fazendo essas atividades, muitas vezes não é a mesma coisa, né? Você está na tua casa, você tem que ter uma disciplina muito grande para você ter o mesmo rendimento do que vir até a universidade. Então, eu acho que eu não vejo a hora de voltar, sinceramente. Eu já meio que acho que já deu, né? Acho que a gente pode, se Deus quiser, voltar no próximo semestre, porque precisa disso, né? E a gente também não vê a hora de... Eu imagino. Eu acho que a grande maioria de vocês, eu penso.
Saudade demais. E agora, já encaminhando para a finalização aqui do nosso projeto, eu vou fazer umas perguntinhas rápidas aqui, um tipo bate-volta de descontração, e daí eu vou dar algumas opções das perguntas e o senhor fala aí a primeira resposta que vier na sua cabeça. O aluno que chora nota no final do semestre. Opção 1, eu dou um 10. Opção 2, tchau, obrigado, vai ficar com essa mesmo. Opção 3, parabéns, nota 0, não valeu nada. Opção 4, vou pensar aí. Eu vou pensar, porque eu acho que tem vezes que é justo a reclamação, enfim, o reclame ali é justo, tem fundamento, então a gente tem que pensar. Porque já aconteceu de eu fazer uma correção injusta e eu fui lá e arrumei, eu não vejo problema nisso, né? Então eu penso. Mas não vou logo de cara falar, não, sai fora, não quero saber, não. Tá bom, vou pensar. Pode acontecer de não surgir resultado nenhum disso, continuar do jeito que tá, né? E é uma possibilidade. Pensa com carinho lá. Isso, Segunda pergunta aqui. O aluno que dorme na sala de aula ou não desliga o Meet no final, quando termina a aula? Coragem, porque noção não tem. Encerro a reunião e expulso ele de lá. Finjo que nem vi ou saio para que ninguém veja? Olha, eu acho que seria a opção 4, talvez, mas assim, às vezes é chato, principalmente nessa questão da aula remota, né? Você às vezes está fazendo chamada ali, a pessoa não responde, fica ali, você sabe que a pessoa não está assistindo a sua aula, se ela foi fazer outra coisa, ou está no próprio computador fazendo 1 milhão de coisas e não está prestando atenção na aula, não é uma coisa legal, né? Assim como dormir na sala também não é agradável, o professor vê o aluno ali dormindo na sala. Mas, às vezes acontece, então, fazer o quê? Né? Eu não sou do professor que vou ficar altamente ofendido com isso, né? Mas não é uma coisa tão legal mesmo, né? Eu acho que quando eu era aluno e agora mesmo no doutorado, assistindo aulas nas disciplinas que eu fiz, às vezes a gente tinha um sono, assim, incontrolável, e aí você precisa tentar fazer alguma coisa para evitar isso, não simplesmente debruçar na carteira e dormir. Então, aí você levanta, vai tomar uma água, vai fazer alguma coisa para resolver isso. Pelo menos isso já é um bom caminho, né? A gente vê que a pessoa está tentando fazer alguma coisa, né? Agora, na questão remota aí, não tem como a gente saber, né? Enfim. Mas a gente sabe que isso é provisório, né? Logo já vai passar. Isso. Próximo semestre tá aí já. Tá aí já. Mais uma aqui. O aluno que sai toda hora de sala. Seria no ensino presencial, né? O senhor fala para trazer um cafezinho também. Acha que ele só quer a lista de chamada para ir embora. Fala, vai com Deus para ele ou nem liga que o aluno fica saindo? Opção 4. Eu não ligo muito, desde que não atrapalhe a minha aula e os outros que estão tentando prestar atenção, porque às vezes o fato dele sair está fazendo barulho, incomoda um, incomoda outro, enfim. Eu, na verdade, assim, a pessoa é adulta, a gente está lidando com, vocês são todos adultos, né? Então, cada um sabe o que precisa fazer, né? Mas eu também gostaria que trouxesse um café, porque eu sou viciado em café. Então, se trouxer um café, também já tá bom. Se tiver um pão de queijo junto, melhor ainda, senhora, né? Cafezinho já resolve. Tá certo. O aluno que liga a câmera durante as aulas, indiferente do senhor, ganha uma notinha a mais, né? Puxa saco ou ganha mais moral? Olha, para mim é indiferente. É indiferente, sinceramente. Eu até gostaria que os alunos abrissem a câmera, mas é uma coisa que eu particularmente não vejo como algo necessário, obrigatório, né? De novo, é a mesma coisa que o cara não quer ficar na sala de aula, ele quer sair, né? Beleza, tudo bem, você quer sair, sabe que você tem as suas necessidades de cumprir 75% de presença e acabou, né? Então, a gente está lidando com adultos, né? Se vocês estivessem no ensino fundamental ou até no ensino médio, aí pode ser que o foco do professor seja outro, mas acho que no ensino superior não. Então, para mim é diferente, né? Tanto é que eu não cobro isso dos alunos, a ligar a câmera, né? E é isso. E a nossa última aqui é o aluno que inventa desculpa por não ter respondido a chamada na hora certa. Você acha que ele está pagando um micão? Você acha que não liga?
acredita no que ele está falando ou, tá bom, vou relevar? Às vezes eu falo que vou relevar, mas só para encerrar a conversa, né? Porque tem vezes que não dá para relevar, né? E já aconteceu na época das aulas presenciais ainda, dos alunos um aluno vir com uma história muito mirabolante. Aí eu falei para ele, cara, vou fazer o seguinte, ó. Amanhã você vai contar essa história para mim de novo. Se tiver uma vírgula diferente, é porque é mentira. Aí desistiu. Desistiu de tentar, né? E é isso, cara. Eu levo mais assim na esportiva, mas eu não vou deixar de dar a falta, porque falta é falta, né? Todo mundo sabe que vocês têm que cumprir ali os 75% de presença, e as faltas, mesmo que são imprevistas, as ocorrências imprevistas, elas estão computadas nesses 25%. Então, a gente tem essa responsabilidade. É uma regra da instituição, então eu, apesar de poder até ter alguns questionamentos sobre isso, é a regra. Então, a gente tem que seguir a regra. Eu vou lá e dou a falta e pronto. Mas ouço reclame, sem problema nenhum, a gente ouve tudo, né? Então é isso, professor. Esse foi o nosso quadro, né? O nosso projeto. Foi muito bom ter você aqui para fazer essa entrevista. Acho que os alunos também que vão assistir vão gostar bastante. Então, obrigada pela sua presença. O prazer foi meu. Acho bacana a iniciativa de vocês aí do PET e desejo aí sucesso para vocês em todas as iniciativas do programa e também no que vocês forem fazer depois do PET. Obrigado aí pelo convite. Obrigado mais uma vez, professor. A gente que fica feliz do senhor ter topado aí a nossa ideia e está ajudando a gente a tirar esse projeto aqui do papel, né? Fica à disposição para outras coisas que quiserem fazer, só entrar em contato. Opa, qual coisa, se chegar a pergunta, nós manda para o senhor, daí nós faz uma parte 2 aqui. Beleza. E para você que ficou acompanhando a gente aqui até agora, muito obrigado. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, acompanhar nossas redes sociais também, @petcivilem no Instagram, acompanhar nosso site e a gente se vê por aí. Até mais e é isso aí. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais.